O ego, ele não é a simplicidade, assim como a complexidade é o oxigênio do ego. Por que eu falo isso? Né? A gente consegue ver aqui com o Osho ele vai ser o nosso mentor nessa jornada de conceitos de nova humanidade. Eu acho ele incrível e a gente vai pegar o conhecimento dele para poder entender nesse exato momento como que funciona o ego. A gente sabe que o simples ele não é um desafio para o ego do homem, tá? O difícil é um desafio. O impossível é um grande desafio. O tamanho do ego ele pode ser conhecido pelo desafio que alguém aceitou por sua ambição, pois ele é mensurável. No entanto, o simples não é atraente para o ego. O simples é a morte do ego. Então a gente consegue entender que aquelas pessoas que têm grandes ambições, elas têm grandes egos também. Porque a complexidade, o difícil, ou até mesmo o impossível, é o oxigênio do ego. Quanto mais difícil, quanto maior for a sua ambição e você correr atrás dele e dedicar a sua vida toda a isso, maior vai ser o seu ego. Agora o simples é simplesmente a morte do ego, porque não tem um desafio, não tem nenhum desafio, entende? E aí, o que acontece se você não tem nenhum desafio? Você não tem ambição, você está bem com o que você vive. E então, não tem essa de tipo, eu vou me tornar uma pessoa incrível, ou eu estou no caminho para ser a pessoa mais rica do universo, ou mais foda. Não, você é você. E aí, a partir desse momento, o ego morre. Então, os seres humanos, eles escolhem a complexidade, eles criam a complexidade até em coisas que não existem para poder alimentar o seu ego, tá? O homem escolheu a complexidade até mesmo em lugares em que não havia nenhuma complexidade. Pela simples razão de que com a complexidade ele pode continuar desenvolvendo e fortalecendo o seu ego. Ele continua cada vez mais importante na política, na religião, na sociedade, em todos os lugares. Então o ego ele também vem com a validação dos outros. Quando ele sente que ele é importante, o ego infla também. Entende? O ego ele gosta de ser validado, né? Ele precisa do social ali também, entende? E a gente vê que na sociedade é uma sociedade construída com base no ego também, né? Quanto mais dinheiro você for, mais importante você vai ser, mais o seu ego vai inflar. Então, qual que é a ambição da maioria das pessoas? É ter mais dinheiro. Porque assim seu ego vai ser maior. Claro que não é só sobre o ego, né? A gente vive uma sociedade em que a gente precisa do dinheiro até para sobreviver. Mas a gente consegue ver situações que as pessoas elas têm um dinheiro para ter uma vida incrível, literalmente incrível, uma vida muito boa, em que ela não precisa se preocupar com dinheiro, mas ela faz questão de conseguir mais, de alcançar mais dinheiro, ou de ter alguma posição que lhe dá algum tipo de poder na sociedade. Para quê? Pro ego. É uma pessoa ambiciosa além do que precisa, porque ela vive com base ali no ego. Infelizmente, esses tipos de pessoas nunca vão se sentir completas, porque o ego não tem fim. Então a gente vê que a psicologia também ela é orientada para tornar o ego mais forte. Até os psicólogos eles enfatizam que o homem precisa de um ego forte. Assim, a educação dos psicólogos é um programa para lhe dar ambição através da punição e da recompensa, para conduzi-lo em uma determinada direção. Não só dos psicólogos, mas do sistema geral, né? Você
vê isso nas escolas. A gente tira nota alta e tira nota baixa. Quando a gente tira nota baixa, a gente é punido. A gente é punido por quê? Porque a gente não alcançou uma nota boa. E aí isso gera um conceito de ambição. Pô, eu tirei uma nota baixa, eu preciso tirar uma nota boa. Então, desde o início da nossa educação já tem esse conceito de ambição, que envolve o ego, entende? Porque a pessoa que tira nota alta o tempo todo, ela vai estar com o ego inflado. Eu tiro nota alta, eu sou fodão, porque é o conceito que foi criado dentro ali da educação, né? Uma outra pauta a ser refletida. Os pais, desde os princípios, têm expectativas muito altas com relação aos filhos. Talvez achem que o Alexandre, o Grande, foi enviado para eles, ou que a filha é a reencarnação da Cleópatra. Os pais condicionam o filho desde o início, dizendo que, a menos que prove a si mesmo, não serve para nada. O homem simples é considerado simplório. Então a gente consegue ver isso nos pais também, né? A gente consegue ver esse comportamento na expectativa que os pais têm do filho. Todo pai quer que o filho seja alguma coisa e acha que ele vai ser alguma coisa, justamente porque nasceu de você. Então faz parte do seu ego achar que algo que venha de você tenha que ser algo grandioso, porque o ego pensa em apenas grandiosidade, em apenas desafios, expectativa, atenção. Agora, se a pessoa simplesmente é uma pessoa simples, é uma pessoa simplória. E uma pessoa simplória, como o próprio nome já diz, né? A gente consegue ver que o próprio simplório é uma coisa, tipo, medíocre, né? Olha que pessoa simplória. Sendo que não deveria ser assim. Uma pessoa simplória, ela só não tem um ego elevado igual vocês têm. E uma pessoa simplória é até mais impressionante do que uma pessoa ambiciosa. Entende? Porque a pessoa que é simples, ela tem a morte do ego dentro dela. A pessoa que é ambiciosa, ela vive através do ego. E a sociedade toda é movida pelo ego. Então uma pessoa que não se enquadra nesse padrão é uma pessoa de fato especial. Sendo que é o que deveria ser normal. Entende? A simplicidade. O homem simples não foi o objetivo da sociedade humana até agora. E o homem simples não pode ser o objetivo, uma vez que o ser humano nasceu simples. Toda criança é simples. É apenas uma folha em branco. Então os pais começam a escrever nessa folha. Escrever o que ele tem que se tornar. Depois, os professores, os padres, os líderes, todos eles seguem enfatizando de que ela tem que se tornar alguém, pois caso contrário terá desperdiçado a sua vida. Então, o Osho arrasou aqui. Não é que a simplicidade tem que ser o objetivo da humanidade. Na verdade, o ser humano ele já é simples, ele nasce simples. Uma criança ela é simples. A própria natureza do ser humano é a simplicidade. Mas por causa da cultura que nós criamos na sociedade, baseada no ego, a simplicidade ela acaba sendo jogada de lado, né? E as pessoas criam uma complexidade daquela pessoa ter a necessidade de ser alguém. Tipo, eu não posso só ser uma folha em branco, eu não posso só ser uma criança, por assim dizer. Eu tenho que literalmente me tornar alguém com base no que os outros querem que eu seja. Não que dentro da simplicidade você não tenha uma personalidade, não, ela tem, mas ela é vinda, né? Ela vem até você de forma natural, de acordo com o seu ser. Mas dentro da sociedade não. Elas impõem coisas dentro de você que criam uma certa necessidade de você ser essa pessoa que os seus pais colocaram na sua cabeça, que os seus professores, seus amigos, né, toda a cultura, toda a sociedade. E aí isso tira a essência da pessoa. E a pessoa se vê numa crise entre a essência dela e entre a sociedade. E aí dá várias crises que estão relacionadas
ao ser da pessoa. Ela, tipo, quem que eu sou? Eu tenho que ser isso, mas eu me sinto assim, tal, tal, e aí gera todos esses alguns problemas, até mesmo psicológicos, que a gente vê na sociedade moderna, né? Não estou falando que toda ansiedade é gerada por isso, mas a ansiedade também é um desses, se relaciona com isso, né? Com a perda da conexão com a sua essência, com a sua simplicidade. A depressão também, entendeu? A questão é exatamente o oposto, né? O homem é um ser, ele não precisa tornar-se outra pessoa. Esse é o significado da simplicidade. Permanecer à vontade com o próprio ser e não seguir qualquer caminho para tornar-se outra pessoa, que é algo que não tem fim. Não há um momento em que vá pensar: agora minha jornada está completa, cheguei ao ponto mais alto das minhas ambições. Ninguém em toda a história da humanidade foi capaz de fazer isso, pelo simples fato de que os homens estão se movendo em círculos. Portanto, uma pessoa está sempre frente de outra e uma coisa ou outra. Está sempre frente de outra em uma coisa ou outra. Então, é basicamente isso mesmo. Você tem que permanecer à vontade com a sua própria essência. Enquanto você não conseguir desenvolver essa simplicidade de largar a complexidade de você querer alcançar alguma coisa e ser alguma pessoa que foi imposta por você, você sempre vai estar se movendo em ciclos, como o Osho falou. Você vai chegar no topo da montanha, que você vai achar que é o topo da montanha, e vai se ver diante a várias outras montanhas. Então nunca vai ter um fim. Essa tal de desenvolvimento pessoal, evolução pessoal, ela acaba que é um ciclo infinito. Então você nunca vai se contentar com quem você verdadeiramente é. Porque o jogo não é esse. Se a gente se contenta, a gente começa a ser simples. E se a gente é simples, o ego morre. Não tem mais ego, não tem mais ambição. Não tem eu escalar outras montanhas. Pô, eu tô bem, eu sou parte... Eu já sou a montanha em si, então não tem pra que eu sair daqui e ir para as outras montanhas. Não tô falando que é tipo assim, no sentido de que você não possa viver a vida e querer, tipo, viajar e querer ter mais dinheiro. Não, você pode fazer isso, mas dentro da sua própria essência, entende? Sempre conectado à sua simplicidade dentro de você, entende? Não por causa da sociedade em si que te impõe de você querer ser isso, não. Entende? Tem essa diferença entre você seguir o seu caminho por causa dos outros ou seguir o seu caminho por sua própria vontade, tendo como base a sua própria essência. Entende? Você pode se tornar o presidente dos Estados Unidos, porém, diante a Muhammad Ali, se sentisse inferior. Você não tem aquela força animal. Muhammad Ali pode dar um belo soco no nariz de Ronald Reagan. Esse cara deve ser o presidente passado, né, na época que o Osho escreveu. Você pode se tornar o primeiro-ministro de um país, porém, ao defrontar-se com Albert Einstein, vai parecer um pigmeu. Não um primeiro-ministro, mas um pigmeu. A vida é multidimensional. É impossível que o homem vá em todas as direções e que seja o primeiro em todas elas. É simplesmente impossível, pois a existência não funciona dessa forma. Então é isso, sempre vai ter alguém mais alto, alguém mais bom em você, melhor que você em alguma outra coisa. E se você querer ser o primeiro em todas as coisas, porque a sociedade te impõe que você seja o cara mais bonito, o cara mais rico, o cara mais gostoso, o cara mais sábio. Se você querer for tudo isso, você nunca vai conseguir. Você vai se perder em uma jornada que não tem fim, né? Então, o ego aqui, ele vira a doença do homem. Basicamente, aqui a gente introduz aqui o conceito um pouco da simplicidade do ego. Eu não vou continuar muito porque senão fica muito grande. Mas vamos lá, dá para terminar aqui. Os interesses instruídos querem que o homem permaneça doente. A sociedade não quer que o homem seja saudável.
e inteiro, porque o ser saudável e inteiro é um perigo para os interesses pré-estabelecidos. Por isso, ninguém quer ser simples. Ninguém quer ser um Zé Ninguém. E toda a minha abordagem é que o homem deve estar à vontade consigo mesmo, que deve aceitar o seu ser. Tornar-se é doença, enquanto ser é saúde. No entanto, ser simples, por inteiro, saudável, feliz. Você não experimentou isso. A sociedade não lhe permitiu nenhum único momento para si. Portanto, o homem conhece apenas um caminho, o caminho do ego. Olha que interessante que ele está falando. O homem deve estar à vontade consigo mesmo e deve aceitar o seu ser. O tornar-se que vem da necessidade de que seus pais, seus amigos, seus professores, toda a sociedade impôs a você de você ser alguém, isso é a doença. Enquanto o ser quer ser literalmente a sua própria essência, a sua própria simplicidade, que é você, é a saúde. Então, a essência é a frase que eu falo dentro do Homos Novos, que é o que eu acredito que é a nova humanidade, no sentido de que seja uma humanidade nesse conceito aqui que o Osho tem como base. Que vem do Osho, no caso, né? Também. Eu aprendi com ele também e com outras pessoas. A gente vê que quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente cria harmonia. A gente nutre a harmonia em nossos corpos, em nossas vidas. A ordem, ela passa a prevalecer do que o caos. O caos vem com a divisão. Quando a gente está dividido, existe a possibilidade do caos. Quando a gente está conectado e inteiro, sendo o que a gente é, não tem, a gente está conectado com a ordem, com a essência. Vamos lá. Foi dito a você para tornar-se Jesus Cristo. Há sociedades que têm como objetivo que todos se tornam Deus. Este mundo é insano. Eles têm que sair de toda essa programação. Aquele que quiser se divertir, relaxar, sentir a paz e a beleza da existência, terá que ter descartado esse falso ego. Então, se você quer a diversão de fato, o relaxamento de fato, a paz e a beleza, enxergar a beleza da existência, você não pode ter isso tendo o ego como o seu guia, né? Eu não quero tirar mais nada do ser humano, quero somente tirar-lhe o ego, de qualquer forma é uma fantasia. Então o próprio ego é uma fantasia, não é uma realidade. Portanto, estou lhe tirando nada e quero lhe dar o seu ser. É claro que não preciso dar isso a você, você já o possui. Você apenas precisa ser alertado sobre a realidade e despertado para a imensa beleza da inocência. Então ele fala que não quer tirar nada, mas ele quer tirar o ego, mas o ego ele não existe. O ego é uma ilusão criada por nós, da sociedade, nós seres humanos, entende? E ele quer lhe dar o ser, mas o ser já é seu, ele não tem que te dar, ele tem que fazer você abrir os olhos, tá? E então, você entender a beleza da inocência. Nada está em risco e o homem está correndo atrás das sombras que nunca será capaz de capturar, esquecendo-se de todos os tesouros que trouxe para o mundo. Antes que o seu ego seja satisfeito, a morte vai acabar com o homem. A vida é muito curta, não é para ser destruída nesse tipo de jogo como o ego. É apenas uma questão de compreensão. Olha que incrível, então. A vida é curta e você vai passar toda a sua vida correndo atrás de sombras, porque seus objetivos são nada mais do que ilusões. Porque você nunca vai de fato atingir aquilo que você quer se tornar-se, entende? A própria ideia de tornar-se envolve uma perseguição a algo, e o próprio ego é esse caminho, não é esse caminho, mas é essa distância entre você e aquilo. E quando você chegar lá, vai ter uma outra distância.
e você vai passar a vida toda perseguindo distância, a vida é curta. A vida é curta. Ela vai acabar uma hora e você nunca vai ter de fato alcançado aquilo que você quer, porque com o tempo o que você quer vai mudando. Então hoje ele convida a gente desapegar do ego, sair do ego e vir mais para o que é real, para o que de fato é nosso, que é a nossa essência, a nossa simplicidade, o nosso ser. Entende? Bom, acho que com 20 minutos de vídeos aí dá para entender o que eu quis dizer, né? E esse vai ser o primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!